aparentemente é simples de mexer, mas a gente não sabia se era estável. E aí fizemos os testes, né? E a situação engraçada é que tudo que a gente testava funcionava de primeira. Então, ninguém conhecia Django, a gente pegava do lá, por que serve isso? Eu quero fazer uma tela desse jeito, chamando esses objetos. A gente testava o negócio que funcionava de primeira. Ah, legal, interessante, ótimo. Aí começamos a testar. E quando a gente estava no meio dos testes, um dos investidores chamou a gente e falou assim: ó, pessoal, é o seguinte, até por uma questão de mercado, tudo, aquele tempo de testes que vocês tinham acabou. A gente tem que colocar o projeto no ar. Ele estava em laboratório ainda. Ou seja, estava com debug ativado, estava cheio de erros, né, cheio de falhas. E a gente estava testando algumas coisas, não sabia como é que funcionava, não fazia de qualquer jeito, aquele monte de gambiarra no código, né? E aí o pessoal parou: não, peraí, vamos respirar, vamos ver o que a gente faz primeiro. Aí começamos a reescrever aquele código de laboratório para ser o código final. Foi muito rápido isso. Foi coisas assim de 15 dias, a gente tinha um código totalmente escrito, totalmente testado e totalmente estável. Aí fizemos essa integração com o Google Maps, com os mapas, né? Não foi muito complicado de fazer. Começamos a fazer algumas outras interações, né? Também não foi muito complicado. Pelo fato de ser em Python, né? Nós conseguimos integrar totalmente ao sistema interno de replicação que já estava escrito em Python. Então era muito simples a gente replicar essas informações entre os vários servidores e o projeto foi para o ar. Só que eu fiquei com aquele medo, né? Será que o projeto vai aguentar o tranco? E o projeto, quando foi ao ar, ele foi muito divulgado na época. Então, acho que assim, dentro do meio, né, do mercado imobiliário, ele foi bastante divulgado. E a gente começou a ter um acesso muito grande nos servidores. E eu com aquele receio, todo dia ficava olhando as máquinas, será que está aguentando, será que não vai? Ele suportou bem. Então isso também foi uma grande surpresa, né? Isso há 2 anos atrás, sendo que até o código atual do Veriz ainda está com o Django, com a versão 0.95, ainda não foi migrado ainda esse código. Agora está sendo reescrito para a versão que até em setembro agora eles vão lançar a versão 1.0 do Django, que é uma versão que entrou muitas novidades, muita coisa interessante, facilita muita coisa, né? Entrou APIs novas, entrou código novo, está mais estável. Parece que o ORM dele está muito mais estável, ele manda uma saída SQL mais otimizada, né, digamos assim, e muda algumas coisas. O código da versão 0.95 para 1.0 muda algumas coisas, então tem que reescrever algumas coisas do código. Só que isso é positivo. O tempo que a gente está levando para isso, com isso a gente descobriu que tinha algumas funções internas que poderiam ser melhor escritas. Então, estamos aproveitando esse tempo para reescrever aquilo lá e corrigir alguns bugs, né, algumas coisinhas que não saíram do jeito que deveriam sair. Então, a versão 1.0 dele está sensacional agora que vai sair. Ainda está em teste, está a versão beta ainda, e deve ser lançado agora no começo de setembro, né, eu acredito, né, na primeira semana vai ser lançado. Falando de Django, eu queria mostrar muito mais. Você até criou uma aplicação aqui, não sei quanto tempo tem, isso aqui, 15 minutos? Talvez eu tenha tempo de criar uma aplicação aí. E eu vou falar um pouco de App Engine, se sobrar tempo, eu abro um shellzinho ali, a gente cria uma aplicação on the fly. O Google App Engine nada mais é do que você rodar aplicações dentro dos servidores do Google. O que isso significa? Significa que você pode utilizar toda a capacidade de processamento, toda a capacidade de escalabilidade do Google e rodar uma aplicação lá. Com isso, você não vai se preocupar com máquina. Se começar a chover acesso lá dentro, o Google, de uma certa forma, escala aquilo automaticamente. Claro, tem alguns limites. O negócio não é colocar a aplicação lá e achar que não tem limite. O Google estipulou alguns limites. Eu acabei não pegando esses números, né, mas até pela versão free dele, os limites são bastante generosos. Eu acredito que a maioria dos sites não extrapolam aqueles limites, a não ser que seja algo muito específico, né? E detalhe, essa API que o Google desenvolveu, ela foi feita, a primeira versão dela, em Python. Então, para subir a publicação com os servidores do Google, você tem que saber um pouco de Python para colocar a coisa lá e colocar no ar. Em detalhe, ele tem um Django integrado nessa API. Então, vocês podem desenvolver um site em Django. Tem algumas coisinhas que mudam, não é o Django do jeito que eu estou
falando aqui, o que muda principalmente na forma de trabalhar com objetos do banco de dados, né? Você usa aquela Big Table do Google, que é o banco, que é uma linguagem que eles utilizam no GSQL, né? Que eles habilitaram no GSQL, onde o models.py do Django não funciona igual daquele jeito, mas tem como fazer aquilo dentro do próprio views. E monta uma aplicação, desenvolve, pode fazer tudo deploy dela offline. O Google disponibiliza uma ferramenta para fazer isso, um framework dele. Você desenvolve tudo na sua máquina, quando está pronto, manda no servidor do Google. Basta criar uma conta lá. Então, o primeiro ponto, se alguém quiser conhecer essa tecnologia, o primeiro passo é baixar o SDK do Google. Ele nada mais é que algumas rotinas em Python, né? Ele foi todo desenvolvido em Python. Para funcionar, tem que ter um interpretador Python instalado na máquina de vocês. E tem que criar uma conta no Google para fazer isso, para subir as aplicações, né, lá. E pode fazer todos os testes offline e depois mandar para lá. E o interessante, ele dá tem alguns benefícios, como você pode controlar a versão automaticamente. Você está lá desenvolvendo, subir uma versão, vai estar lá navegando, legal, encontrei um bug aqui. Volta para a versão anterior. Você entra numa interface de administração do próprio Google, usando a sua conta do Google, vai lá e volta para a versão anterior lá mesmo. Então ele tem um controle, né, ele faz um versionamento de forma bastante rápida, né, bastante simples. Vocês têm alguém anotando? Tá, eu vou deixar um pouco nessa tela. Outras coisas legais, né? Algumas limitações que o Google tem, no caso, até por estar liberando uma aplicação nesse estilo, até por questões de segurança, eles têm que tirar algumas coisas. Por exemplo, o App Engine, o interpretador Python dele não faz nenhuma função de gravação em disco. E não executa nenhuma função de rede. Por exemplo, dos servidores do Google, vocês não podem fazer uma chamada externa em outro servidor. Eles fizeram isso por questão de segurança. E a gravação em disco também é a mesma coisa. Então, vocês conseguem mandar objetos para lá, conseguem mandar imagem, JavaScript, etc. para lá, mas não conseguem fazer gravação diretamente no disco deles. Tem que mandar tudo através da ferramenta. E essa é uma das limitações. Tem uma outra. Acho que uma das principais limitações é essa. O interessante é que tem uma versão bastante otimizada do Python lá, que interage tudo com essa questão de escalabilidade. Então, subir a aplicação lá, só subir, não tem que se preocupar com a escalabilidade dela. Bom, aquilo que eu já falei, né, o SDK desenvolve as próprias aplicações na própria máquina e depois manda para os servidores do Google. E possui todo o sistema, tem uma biblioteca do Django, é o 096, não é a versão nova que está entrando agora do Django, é a versão, digamos assim, estável, stable, né, do Django. A versão nova não quer dizer que ela seja instável, né? Está entrando muita coisa nova, o pessoal toma bastante cuidado. Eu utilizo o Django, a versão do SVN, a versão do repositório, e em alguns projetos, não no Veríssimo, mas em outros projetos de, digamos assim, de missão crítica. São projetos internos, tá? Não estão na internet, mas são projetos, são sites que se ficar fora do ar causam um certo prejuízo, no caso, para o meu cliente. E eu utilizo a versão do SVN do Django, nunca tive problema. Claro, tive problema uma vez. Você tem que ficar sempre acompanhando quando vai fazer uma atualização. Quando mudaram a forma de trabalhar com algumas funções, né, alguns objetos do Modules, que na versão atual ele utiliza o max length, digamos assim, tudo junto, escreve tudo junto, e do novo ele max underline length. Então, na hora que eu virei a versão, o site parou de funcionar por causa disso. Aí eu olhei, encontrei no log onde estava o problema, fiz a alteração, voltou a funcionar. Depois disso, nunca mais tive nenhuma surpresa. Então, a versão de SVN dele, apesar de ser teste, o pessoal, quando sobe alguma coisa para lá, um patch, alguma coisa, eles testam bastante antes de subir. A comunidade é bastante ativa, já tem bastante gente no Brasil e mexe com isso, né? Eu conheço várias pessoas que trabalham só com Django, ganham a vida com Django. O detalhe, o mercado de trabalho tem demanda. Tá? Eu conheço um grande provedor, tá? Não vou citar o nome porque eles estão montando a equipe ainda, o Ramalho até também saiba, eles estão procurando profissionais de Django no mercado e não acham, salários bem interessantes. Então, ou seja, tem empresas grandes investindo nesse framework, não foi feito de brincadeira, foi feito para ser mais um framework,